Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a anulação de questões de concurso público por decisão judicial em ação individual não beneficia todos os candidatos, apenas aqueles diretamente envolvidos na ação. O caso analisado foi um recurso de um candidato ao concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro que pretendia obter pontuação por questões anuladas em ações ajuizadas por outros concorrentes. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também pelo relator do caso no STJ, ministro Benedito Gonçalves, em análise monocrática. O candidato então recorreu ao colegiado, que também rejeitou o pedido. O relator destacou que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar questões de prova, exceto em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante. Além disso, o edital do concurso só prevê a atribuição de pontos para todos os candidatos, caso a própria banca acolha o recurso. Como no caso julgado, a anulação das questões decorreu de decisão judicial favorável apenas a terceiros, não há direito à extensão do benefício. O ministro enfatizou que a sentença judicial faz coisa julgada apenas entre as partes envolvidas e por isso não é possível a extensão dos efeitos a quem não participou da ação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o credor hipotecário não pode utilizar embargos de terceiro para impedir a arrecadação de imóvel em processo de falência, pois não é proprietário do bem, apenas detentor de direito de preferência. A forma adequada de reivindicar o crédito é por meio da habilitação na massa falida. O caso analisado envolveu uma empresa que, ao adquirir crédito garantido por hipoteca, tentou tomar posse do imóvel antes da falência do devedor. Embora o pedido tenha sido inicialmente aceito, a execução foi posteriormente suspensa e, com a decretação da falência, o imóvel passou a integrar o patrimônio da massa falida, o que paralisou definitivamente o processo executivo. O juízo de primeira instância negou a liminar solicitada pela credora e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu que a empresa não tinha a propriedade do bem e, portanto, não poderia impedir a arrecadação no processo falimentar. No STJ, a empresa alegou que os embargos seriam válidos para proteger o interesse sobre o bem e que a tomada de posse tinha sido aceita pelo devedor. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O entendimento foi de que a adjudicação nunca foi formalmente aceita e, portanto, a empresa nunca adquiriu a propriedade do imóvel. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que embargos de terceiros só são cabíveis quando há violação do direito de propriedade ou da posse legítima. Como a empresa não era proprietária e a posse havia sido transmitida após o termo legal da falência, o pedido não tinha respaldo legal. O ministro apontou ainda que o imóvel estava envolvido em uma ação de uso capião e era indiviso, reforçando que não havia direito líquido da credora sobre ele. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juiz não pode converter prisão em flagrante em prisão preventiva quando o Ministério Público solicita medidas cautelares menos gravosas. Para o colegiado, a imposição de medida mais gravosa do que a postulada viola o sistema acusatório e a imparcialidade judicial. O caso analisado foi um recurso especial do Ministério Público de Goiás em favor de um homem preso por suposto tráfico de drogas após ser flagrado com pouco mais de 350 gramas de maconha. Na audiência de custódia, o Ministério Público pediu a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. No entanto, o juiz decretou a prisão preventiva com base na quantidade de droga. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão, entendendo que o juiz não estava vinculado ao pedido do Ministério Público e poderia decidir de forma diversa. No STJ, o colegiado da quinta turma, por maioria, acolheu o recurso do Ministério Público e entendeu que a prisão preventiva decretada sem provocação violou previsões do Código de Processo Penal. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que o juiz não pode impor medidas mais severas do que as requeridas, pois isso fere o sistema acusatório e a imparcialidade do magistrado.
Segundo o ministro, a legalidade estrita deve ser observada quando se trata de restrição da liberdade, respeitando-se os papéis institucionais das partes no processo penal. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.